caso Galileu, o famosíssimo caso Galileu, que é um dos casos que os inimigos da igreja mais se utilizam para atacar a doutrina católica, atacar a igreja, atacar todo mundo. Bastou iniciar uma discussão, pronto, vem falando, a igreja condenou o Galileu. Isso os mais sábios, né? Porque a população fala que o Galileu foi queimado na Idade Média. Ele nem era medieval e nem foi queimado. Graças a Deus. Mas só os mais cultos é que vão dizer que a igreja condenou, perseguiu a ciência e tudo. Então é um caso emblemático que supostamente a igreja, por causa desse caso, seria um paradigma da perseguição da igreja contra a ciência e contra os cientistas. Porque são ali, tudo bom? Porque, aliás, é uma mentira descarada, né? Porque é a ciência que sempre fomentou, foi a igreja que sempre fomentou a boa ciência, e a igreja sempre atacou a má ciência. Ao longo da aula nós vamos comentar mais para ficar mais claro. O Renascimento, então, foi profundamente influenciado por heresias, por doutrinas esotéricas, mágicas e platônicas. É uma lenda que o Renascimento tinha sido como o próprio nome poderia sugerir, um renascimento cultural e científico longe das luzes das trevas, né, da Idade Média. Aliás, o termo luz das trevas foi inventado no Iluminismo, né? Então eles viviam na Idade das Luzes, a Idade das Trevas e a Idade Média. E o Renascimento, estudando um pouco o Renascimento, tem vários livros que contam, na realidade é o oposto do que é ensinado. Ele estava envolvido em coisas bem ruins. E essas doutrinas erradas, essa gnose, né, para falar a verdade, influenciou bastante a ciência. Porque ou a ciência, a física, a astronomia vão seguir e depender e ser efeito de uma boa doutrina, ou elas vão ser efeito e consequência de uma má doutrina. É impossível ter uma física, uma astronomia, uma ciência desvinculada de doutrina. Não dá. É uma lenda que o mundo moderno acalanta, dizendo que a ciência é neutra. Isso é uma mentira histórica, uma mentira filosófica, uma mentira teológica. E no Renascimento, é interessante quando eles falam que queriam voltar à Grécia Antiga, né? Bom, se eles quisessem voltar estudando os melhores textos de Aristóteles e Platão, ainda vai lá, mas parece que eles resolveram aproveitar o pior do paganismo grego e também do paganismo romano, como muito influenciou o direito. Então, agora o que nos interessa bem por causa do Galileu, primeiro nós temos que ver o ambiente que estava inserido no Renascimento, para depois tratar especificamente do caso Galileu. Um livro que influenciou muito o Renascimento foi justamente, a doutrina que influenciou muito foi o hermetismo. As doutrinas herméticas estão no chamado Corpus Hermético, que o Cosimo de Médici mandou o Marcílio de Fitino traduzir. Esse hermetismo avança até hoje, né? No século XIX foi feito um novo estudo do hermetismo e colocaram ele em 10 princípios, agora não lembro, tem até um nome agora que me fugiu. Então é uma coisa que se estuda até hoje. O hermetismo influencia o mundo até hoje. E esse Poiré, né, que é o Poiré, porque na verdade ele não era francês, né? Acho que ele era russo ou polonês. Então o Poiré já é um nome afrancesado. Ele foi um grande estudioso do Renascimento. Então quem quiser pesquisar sobre o Renascimento e ver a verdade, ver os livros do Poiré. Então aí ele disse, falar de uma contribuição científica da Renascença pode parecer um paradoxo ou mesmo uma quimera, pura verdade. Na realidade, o que é surpreendente, até dado a difusão que os livros ruins fizeram do Renascimento, é que o Renascimento foi uma época de doutrinas acientíficas, como nós vamos ver aí na sequência. Então, esqueci de comentar, o que é na realidade, o que é então, enfim, esse hermetismo? Esse hermetismo ninguém sabe quem foi o autor,
é normalmente atribuída a Hermes Trismegisto, né, o 3 vezes grande, que supostamente ele viveu no Egito Antigo, e as doutrinas herméticas passaram do Egito Antigo para a Grécia, para Roma, avançaram em vários lugares do mundo e foram resgatadas ao longo da Renascença. Mas o que diz o hermetismo em linhas gerais? O hermetismo, ele não é muito fácil de definir, ele tem vários ramos, né? Ele se estende por vários pontos. Então, para ficar mais fácil, com os pontos que ele se relaciona com a alquimia, com a astrologia e com a magia. Olha que maravilha. Com a alquimia é um grande ponto de contato com o hermetismo. Talvez explicando, a alquimia se entende bem o hermetismo. Diz então, na alquimia, a gente vê nos livros de divulgação que o objetivo dos alquimistas era transformar qualquer metal bruto em ouro, né? Só que isso, na realidade, é só um símbolo. O objetivo dos alquimistas era transformar o homem em Deus, transformar a partícula do homem em Deus. Ou, numa outra visão, o homem, como o homem já é divino, por esse processo alquimista, ele ia se perceber divino. Ou ele alcançar propriamente a gnose, o conhecimento. Agora, o que teria a ver, então, dentro da lógica da alquimia? Por que ia transformar o metal em ouro e já ia transformar ou revelar a divindade no ser humano? Aí é o grande princípio hermético. Tudo que acontece no céu acontece na terra. Tudo que acontece na terra acontece no céu. Então, se transformar os metais em ouro, que é o elemento mais nobre, obviamente as almas vão se transformar em Deus. Se fosse fazer o contrário também, os metais vão se transformar em ouro também. Então é que um símbolo do hermetismo, né, do símbolo bem diabólico, é uma mão estendida para cima e outra para baixo, dizendo que importa para cima e importa para baixo. Aí você fala, bom, mas em Brasília tem aquela cúpula olhada para cima e para baixo. Exatamente, porque Brasília está cheia de símbolos maçônicos, herméticos e cabalistas. Brasília foi inteirinha construída sobre uma mística. Exatamente esse mesmo símbolo hermético. Alquimia, astrologia e magia. Bom, a alquimia é uma magia. E a astrologia também é isso. O céu, logicamente o céu físico, tem um vínculo forte com o céu do outro mundo. Então, conhecendo as regras do céu físico, astronômico, também se conheceria as regras do céu do outro mundo, céu celestial. É lógico que a visão que eles têm do céu não é igual a nossa, né? Seria uma volta para a divindade no círculo gnóstico, né? Essa visão hermética é muito parecida com a Cabala. Na Cabala se diz exatamente isso. Mudando o mundo, se muda a divindade se mudando, a divindade se alterando, né? Se automodificando, também modifica o mundo. A Cabala e o hermetismo são muito próximos. A Cabala também tem exercícios para serem feitos, gematria, notaricon, etc. E o hermetismo também. O hermetismo não é uma doutrina que se conhece apenas. É uma doutrina que exige uma prática hermética. Pode ser feita pela alquimia, por magia e pela astrologia. O Marcelo de Fitina é um mágico. Fazia magia. Outros atuaram pelo campo da astrologia, como nós vamos ver daqui a pouco. Hermeticamente fechado tem alguma coisa a ver? Então, vem da origem, né? Por quê? Porque o hermetismo é uma coisa maçônica também, então eram rituais iniciáticos também, na qual certos grupos herméticos faziam rituais iniciáticos. Então, um grupo iniciado não poderia contar o segredo ao outro grupo. Então, por isso que se diz hermeticamente fechado. Esse braço do hermetismo vai influenciar muita gente na história, entre eles Hegel também. Hegel tem muita coisa errada. A própria doutrina do Hegel era propriamente dita hermética. Então, essa doutrina, na realidade, não se dá pouca atenção ao hermetismo hoje em dia, pelo menos na academia, deveria ser dado. Ela influenciou muita gente ao longo da história. A arte moderna é hermética, né? Ela quer um certo contato com o mundo invisível, aquele que só o autor de uma obra compreende o segredo.
Os iniciados, né? Ou os iniciados. O Copérnico, ele era polonês, e aí dizem os livros que ele então, estudando os astros, fazendo um cálculo, chegou à conclusão que o modelo geocêntrico estava errado. E aí então ele desenvolveu o sistema heliocêntrico. Certo? Errado. Primeiro que não foi ele que desenvolveu isso. Já na Grécia já teve Aristarco de Samos desenvolvendo a mesma ideia, e uns 200 anos antes o Nicolau d'Oresme já tinha sustentado o heliocentrismo. E por que os gregos já tinham discutido essa ideia lá na ocasião, lá na época da Grécia Antiga? E por que eles não defenderam o heliocentrismo? Porque o heliocentrismo não é uma doutrina assim fácil, uma doutrina assim intuitiva, entre aspas. Nós acordamos vendo o sol nascer, o sol sobe, o sol desce. Aí a primeira impressão é que a Terra está imóvel, óbvio. Não tem instrumentos para provar o contrário. Não tem como, só naquela época. Né? Aliás, as primeiras provas, já adiantando um pouco, foram surgidas séculos depois de Copérnico e Galileu. Foi só no século XIX teve a prova irrefutável. No século XVIII também teve uma prova forte. Então, nem na Grécia, nem no Renascimento, nem na Idade Média não se tinha prova nenhuma do heliocentrismo. Vênus não viu, o heliocentrismo está errado. Né? Então, a versão mais intuitiva, mais fácil era o geocentrismo. O geocentrismo sempre funcionou bem durante séculos. Por exemplo, os portugueses navegaram, foram para todos os lugares do mundo sem usar o sistema geocêntrico. Não precisaram para nada. Então, por que o Copérnico desenvolveu o heliocentrismo se não tinha prova? E ele não foi um bom astrônomo, coisa nenhuma. Então tem uma explicação por trás, tem um misticismo por trás, tem na realidade o hermetismo por trás. E a prova está ali no De Revolutionibus, que é o texto que ele publicou do heliocentrismo. Diz aí: no meio de todos os assentos o Sol está no trono. Nesse belíssimo templo, olha as palavras que ele usa: Sol no trono, nesse belíssimo templo, coisa religiosa. Poderíamos nós colocar essa luminária noutra posição, melhor de onde ela iluminasse tudo ao mesmo tempo? Chamaram-lhe corretamente a lâmpada, a mente, o governador do universo. Hermes Trismegisto chamou o Deus visível, Electra de Sófocles. Chamou o que tudo vê. Assim o Sol senta-se num trono real, governando seus filhos, os planetas que giram à volta dele. Eu pergunto, alguém aqui acha que é um texto científico? Tem alguém que pegou um telescópio, fez cálculos matemáticos, ou tem alguma influência aí? Isso aí está no texto do Revolutionibus. Não é uma coisa oculta que descobriram séculos depois, não. Ele publicou com esse texto. Na realidade, o hermetismo estava dominando o pensamento da física e da astronomia na época de Copérnico. E as pessoas influenciadas pela visão do hermetismo, aí passaram a defender o heliocentrismo. E aí depois os livros também não divulgam corretamente o heliocentrismo do Copérnico. Porque o heliocentrismo do Copérnico tem epiciclos. O que é isso? O sistema do Ptolomeu, que era o geocentrismo, né? O geocentrismo foi definido por Platão, Aristóteles e outros, e muito tempo depois deles, lá no Egito, ainda com um ambiente bem grego, o Ptolomeu desenvolveu e completou a ciência do geocentrismo. Então, o planeta, vemos no sistema do Copérnico como no sistema do Ptolomeu, as órbitas seriam circulares, mas teriam epiciclo. Então, era um negócio extremamente complicado, os epiciclos, né, porque a observação não casava com o círculo perfeito, então tinha que fazer um círculo. E por que essa fixação com o círculo? Aí tem a influência do platônico, do mundo perfeito das esferas. Então, e da influência antes de platônica, influência de Pitágoras. Influência de Pitágoras. Aliás, Pitágoras também defendia que o mundo era, foi um dos primeiros a falar que o mundo era um globo, né? Mas a Pitágoras já defendia a perfeição das esferas. Isso daí é adotado hoje, né, na maçonaria. Por isso que toda cidade tem algum elemento geométrico associado à maçonaria, uma visão pitagórica do mundo. Então, aí o que os livros erram
é associar Copérnico a uma visão mais simplificada do sistema, na qual o Sol estaria no centro e a Terra girando em volta e os planetas girando em volta sem epiciclo. Mentira, ele também tinha epiciclo no sistema dele. O sistema dele era complicadíssimo também. Era extremamente complicado. Então está errado quando os livros dizem que ele simplificou o sistema. Simplificou nada, era complicadíssimo. Aqui, Marcelo, ele traz esse aqui, ó. Olha os deferentes aí. Esse é o epiciclo, o deferente é a descentralização. Mas usavam forças centrífugas, não sei. Eles não tinham muita noção dessas forças. Olha que confuso. Não, era assim mesmo, era extremamente confuso. E o do Copérnico era igual. Mas, Marcelo, isso aí fazia algum cálculo que eles conseguiam comprovar que o movimento era esse? Então, que eu observava no céu, né? Principalmente o planeta Marte. Porque o planeta Marte ele faz literalmente uma volta assim. Então, para justificar, eles tinham que pôr um epiciclo que o planeta Marte estaria andando. Aqui é o deferente, justamente. A Terra não está no centro do círculo onde andaria o planeta Marte, ela estaria descentralizada. Então aí o planeta Marte giraria em torno de um centro que não tem nada. É uma coisa confusa, tremenda. Eles não tinham como aferir nem na Idade Média, nem na Renascimento, tampouco na Grécia Antiga, todos os mecanismos da física, de atração dos corpos, nada. Então inventaram isso. O sistema do Copérnico não conseguiu melhorar nada de simplificar. Ele estava envolvido com o hermetismo. O sistema dele, o livro dele foi publicado no ano da morte dele e dedicado ao Papa Paulo III. Outro erro, outra coisa do heliocentrismo, não é que o Copérnico e outros falavam que o Sol era o centro do sistema solar, era o centro do universo, hein? Aí que é o grande erro. Então o Sol era o centro do universo, as estrelas ficavam fixas, como o Ptolomeu e Aristóteles imaginavam. Então havia as estrelas fixas, né? O globo e o Sol no centro do universo. Então trocou o Sol como centro do universo, depois trocou a Terra do centro do universo, depois o Sol no centro do universo. Ora, o Sol não é o centro do universo. Então o sistema heliocentrista está completamente errado. Aí eu falo, é mais próximo da realidade. Bom, não sei. 2 mais 2 é igual a 4. Mais próximo é 5, é errado. Quando fala de Copérnico é como se já viesse o kit pronto, certíssimo, não, exato. Completamente errado. Porque o Sol não é o centro do universo. Aí outros 2 grandes astrônomos... Só uma pergunta, Marcelo, o que aconteceu com o Copérnico? Ele foi condenado como? Ele não foi condenado. Então, ele pessoalmente nunca foi condenado. O livro dele foi condenado um tempo depois, eu vou explicar por quê. Mas ele nunca foi condenado em vida. O livro dele que foi condenado. O Tycho Brahe e o Kepler foram outros 2 grandes astrônomos. Na realidade, o Kepler foi o melhor de todos os astrônomos dessa época. O Tycho Brahe foi astrônomo lá na Suécia, né? Ele ficou muito rico fazendo mapa astral. Ele construiu um palácio para ele. Ele era muito bom também de espada, envolvia espada, e uma fulana deu uma espada, arrancou um pedaço do nariz, aí ele foi andar com o nariz de ouro. Sério? Provavelmente um palácio, né? Então, olha o que eu falei, o Tycho Brahe, supostamente grande astrônomo, vivia de fazer mapa astral. Então são cientistas, né? São cientistas, astrólogos. Aí uns dizem, eu já vi num livro dizendo assim, mas na época a astrologia não era separada da astronomia. Mentira. Por que é mentira? Porque a astrologia já tinha sido condenada pela igreja faz tempo. Santo Agostinho se debateu contra a astrologia. Está na Bíblia contra a astrologia. São Tomás de Aquino já tinha condenado a astrologia, já tinha bula papal condenando a astrologia. Então não tem nada a ver que a astronomia era ligada à astrologia, isso é mentira. A astronomia era uma ciência ligada à matemática. Naquela época a astronomia era diferente de cosmologia. A astronomia se referia a cálculos matemáticos, por isso que propriamente era muito ligada à matemática, fazia parte do quadrilho. A cosmologia estudava os primeiros princípios do universo material. Era uma coisa mais filosófica. Aí sim, a cosmologia era diferente da astronomia. Agora, na ocasião, essa turma fazia
sucesso fazendo um mapa de mapa astral. O Kepler também viveu fazendo um mapa astral. Também ele era ligado ao hermetismo. Curioso que ali no 1660, no ano 1600, o Kepler morreu em 1630. Viu aqui? O Kepler morreu, nasceu em 1571, morreu em 1630. O Kepler ele foi perseguido pelos protestantes por defender o heliocentrismo. Olha o que eu falei, os protestantes perseguiram o Kepler. Por que isso não é divulgado como o protestantismo ter perseguido sistemas heliocêntricos? Só a igreja que é a malvada da história. O protestantismo também tinha que ser acusado de intolerante contra a ciência. Se ele não saísse de lá, os protestantes tinham queimado ele vivo. Interessante. O Lutero era radicalmente contra o Copérnico. O Kepler teve uma vida pessoal muito interessante. Ele sempre foi que a esposa teve muitos filhos. Deus queria que ele tenha salvado. Ele também era adepto de teses bem ruins. Né? Mas o sistema do Kepler era o melhor, porque ele abandonou as esferas, os círculos. Então, os planetas giram em torno do Sol e o Sol ocupando um dos focos da elipse. Aí sim o sistema casou com a observação. Sim. Então, aí, depois de séculos, abandonaram o Pitágoras e as visões das esferas perfeitas. Como ele defendeu a imperfeição no sistema solar, ele foi muito atacado, inclusive pelo Galileu. O Galileu atacou violentamente ele por ele ter abandonado as órbitas circulares e ter defendido as órbitas elípticas. Porque toda a astronomia tem que ser construída de forma mística, né? Então abandonar isso daí não foi fácil. Outro, Giordano Bruno não era um cientista. Ele era um herege obcecado pelo hermetismo. Ele defendeu ideias revolucionárias. Provavelmente, segundo divulgou um livro recente, ele se envolveu em espionagem também. Também? Também espionagem. Ele circulou na França, na Inglaterra. Aí ele foi cooptado para fazer espionagem. Na época, tinha um jogo de política muito forte lá na Itália na época. Tinha os partidos das nações, partido francês, partido espanhol, e tinha espiões ingleses atuando lá. E o Giordano Bruno era um espião, provavelmente. E ele desenvolveu ideias revolucionárias. Aí é muito interessante, já entrando no âmbito um pouco da Inquisição e também da mística e das heresias do Renascimento. Uma heresia que tinha muito, que se vê pelas condenações da Inquisição, era o milenarismo. Então, em Veneza que se tem essa informação clara. Então, em Veneza, a maioria dos processados por Inquisição eram adeptos do protestantismo. Depois vinham os adeptos do milenarismo. É uma ideia do que é o milenarismo? Então, o milenarismo, ele se associa à gnose. A gnose é um sistema de pensamento, é uma aplicação prática, incluindo na política também. Então, visa uma revolução nos sistemas políticos e econômicos do mundo, por meio de ações espirituais, na qual vai se instalar um novo mundo, sem dor, não vai ter mais lei, vai ser a igreja do amor, sem dogma, sem nada. Esse propriamente é o milenarismo. Tese igualitária, tese de alta corrupção moral, porque como não tem regra para nada, não vai ter regra em nenhum setor. Então aí quem for advogado, viu, tem que abandonar emprego, porque não vai ter mais lei. Então eu no milenarismo ia passar a folga, estar desempregado, porque não vai ter mais lei, não vai ter mais nada. E as teses milenaristas, o homem ia ser retificado do pecado original. Porque como não ia ter mais dor de cotovelo, ninguém ia mais matar ninguém, então o homem está retificado do pecado original. Um sistema bem gnóstico milenarista. Eles são ligados ao Apocalipse, né? Pela passagem. São. Por isso que é milenarismo. O grande mentor do milenarismo tem raízes judaicas, cabalistas. Acho que Santo Agostinho no começo foi e depois combateu. O grande autor que influenciou o milenarismo dentro da igreja foi Joaquim de Fiore, com a tese das 3 idades, que era muito desenvolvida nessa época.
as três idades aí. Então teve a idade do pai, que era o Antigo Testamento, teve a idade do filho, que era o Novo Testamento. Então vai ter a idade do Espírito Santo. Teve a época da lei e da graça e vai ter a época do amor. Então quando vocês ouvirem Igreja do Amor, é uma tese joaquinista. Quem era adepto das teses joaquinistas foi o Hitler, foi o Hegel e outros. O terceiro Reich tem a ver com isso? Tem, lógico. O terceiro Reich é do alemão. Qual é o primeiro e qual é o segundo? Do Hitler? Não existe primeiro Reich e segundo Reich. Tem. O primeiro é o Sacro Então, Romano Germânico, tudo o bem. segundo é o Bismarck. Isso é. Então, mas esse terceiro Reich seria uma em oposição a todos os outros, né? Porque o Hitler queria Sim, exatamente claro. uma ideia mágica. Claro, o reino dele era mágico. E essas ideias joaquinistas milenaristas estavam difundidas na época. O Giordano Bruno era adepto dessas ideias. Então ele defendia não só a heresia, mas ele defendia virar o mundo político de cabeça para baixo. Na realidade, foi provavelmente por isso que ele foi condenado à morte na fogueira em 1600, por causa de ideias revolucionárias. Depois eu comento mais desse detalhe aqui, são que todos esquecem, mas eu vou comentar mais para frente. Então, até 1600 e pouco, a igreja nunca prestou atenção no trabalho de Copérnico. Os padres leram, alguns até se tornaram heliocentristas, não teve problema nenhum. O problema do trabalho do Copérnico foi depois do Giordano Bruno. Porque aí caiu a ficha lá na Inquisição em Roma, que o trabalho do Copérnico podia ser pernicioso por causa das ideias herméticas que influenciavam ele. Ideias herméticas e revolucionárias. Então foi o Giordano Bruno que fez esse favor de olhar, de dar um outro olhar para as teses do Copérnico. Aí o livro do Copérnico de Revoluciones foi condenado pela igreja. Passa. Pronto, aí pronto. Finalmente chegamos na figura do Galileu Galilei, segundo Einstein, o maior cientista da história. Bom, o Galileu Galilei ele nasceu no mesmo dia que o Michelangelo morreu. Como o Galileu Galilei era muito humilde, ele falou: o Michelangelo morreu, eu nasci, quem que vai ser o gênio que vai nascer depois de mim? Sério, ele falou assim. E nasceu, né? No mesmo ano que ele morreu, nasceu Isaac Newton. 1642. Só para ver como a ciência se liga às coisas herméticas, às coisas mágicas. O Isaac Newton, que talvez seja um dos maiores cientistas da história, os ingleses acham que ele é o maior cientista da história, pelo menos o maior físico da história. 80% do trabalho do Newton era envolvido com astrologia e alquimia e interpretação do Apocalipse. Ele achava que o trabalho da física dele era um apêndice para o trabalho de alquimia e interpretação do Apocalipse. Ele era um mago, ele fazia experiências de alquimia e tudo. 80%. Quando ele estava para morrer, ele deu ordem para o secretário dele queimar boa parte do trabalho dele. E o que sobrou, 80% da obra dele. Imagina se tivesse preservado tudo. Uau! Hoje lá os místicos não estão estudando mais o Código da Vinci, mas sim o Código de Newton, que o Newton preveu o fim do mundo. Eles estão estrinchando lá quando é que eles viram o fim do mundo, com base no trabalho do Newton. Então, delírio. Então, a mística, as ideias erradas, gnósticas, na ciência sempre avançaram. Avançaram com Galileu, como nós vamos ver, avançaram com Newton. As ideias do Lavoisier não são das melhores. No século XIX, o Banin estudou bem, é cheio de ideias erradas, né, Banin? Pesquisando aqui no século XX também, o Niels Bohr, que foi o maior cientista depois do Einstein, ele ganhou um título de nobreza lá da Dinamarca. Ele escolheu o símbolo do Yin do Yang como um símbolo do Yin do Yang. O maior cientista da época, quando ele ganhou o prêmio, ele foi declarado o maior cientista vivo. Aí ele escolheu o símbolo do Yin do Yang. O Einstein mesmo era ligado à Sociedade Teosófica da Madame Blavatsky. O Thomas Edison fazia mesa espírita para falar com outros mundos. Então, Tudo macumbeiro. tudo macumbeiro. Essa história de ciência é dura. Recentemente faleceu um dos maiores teóricos de computador, que então pagava uma fortuna para estudar silício, carbono, coisas para fazer os chips. Era obcecado com o poder místico dos cristais.
Então o trabalho dele era metade da Intel, metade no laboratório dele vendo a mística dos cristais. O fundador da Apple, como é agora, lá, o Steve Jobs também, ele quis se tratar porque quis dar magia. Então, o Galileu ele era filho do músico, esse músico foi bem conhecido na época, ele mexia com história, e o músico também, o pai do Galileu também tinha ideias místicas na música também. Bom, aí o Galileu também tocou um instrumento musical também com uma certa maestria. Ele era de Pisa. O pai dele mandou ele estudar medicina em Pisa, só que ele achou chato, porque ele queria fazer matemática. Aí ele ficou um tempo em matemática, depois ele fugiu de Pisa e foi morar em Florença. Ele era um fulano genial, Galileu. Genial. Extremamente inteligente, um grande matemático. Ele chegou a fazer algumas invenções, algumas coisas uma das invenções dele era um tipo de balança. Ele atraía com a inteligência dele, com cálculos matemáticos. Aí ele teve alguns apoiadores ricos, como esse Guidobaldo de Monte. E depois ele voltou para Pisa como matemático. Aí ele correu a fama entre os matemáticos da Itália, ele como um grande matemático. Até então não tinha mexido com nada com astronomia. Ele era um matemático. Aí ele foi indicado para se tornar matemático em Pádua, em 1592. Ficou lá 18 anos, segundo a biografia dele, os anos mais felizes da vida dele. E o que ele fazia lá? Ele dava aula de matemática. Ensinava matemática. Só que aí esse Gian Vincenzo Pinelli era amigo, o Galileu Galilei não conheceu o Giordano Bruno, mas o Pinelli tinha conhecido o Giordano Bruno e conhecia as ideias do Giordano Bruno. E o Galileu aprendeu algumas coisas do Giordano Bruno via esse Pinelli. E nessa ocasião o Giordano Bruno ficou amicíssimo do Campanella, que era o outro que foi processado pela Inquisição, também defendia ideias místicas. As cartas do Campanella para o Galileu comprometem ele muito. E o Campanella diz que o trabalho do Galileu é um trabalho espiritual. Uau, né? Então um cientista fazendo um trabalho espiritual. Esse trabalho, é tumbífero do que? Não tem que fazer trabalho. Deduz que nessa época que o Galileu mudou de pensamento, de apenas um simples matemático, ele começou a aderir a ideias herméticas, ideias místicas, ideias erradas. Ele passou a defender e fazer mapa astral. Ele começou a atuar na área da astrologia. Ele chegou a ser investigado pela Inquisição de Veneza em 1504 por práticas astrológicas. Depois aí ele refutou, o processo não avançou e ficou tudo por isso mesmo. Ele não teve uma vida privada boa, ele não se casou e teve três filhos. Ele forçou as 2 filhas para ir para o convento. As coisas iam, ele não era muito conhecido fora do ambiente da matemática, ambiente de universidade, até que numa viagem que ele faz para Veneza e Pádua são muito próximos, ele é muito a Veneza, a cidade mais importante, né, no norte da Itália. Na época, ele acabou vendo uma luneta lá, um telescópio refrator, e achou o brinquedinho interessante, foi inventado por holandeses. E aí ele começou a mirar essa luneta para o céu. E aí então surge um outro Galileu. Também outra lenda, ele não inventou o telescópio. O telescópio tinha sido inventado uns anos antes na Holanda. E há quem diga que mais tempo ainda em outros lugares. Pode passar? E aí que veio a fama. Em 1610 ele faz observações no telescópio e divulga essas observações. O mundo inteiro fica fascinado com essa descoberta. Ele descobre luas em Júpiter, ele viu os anéis de Saturno, mas não identificou que era um anel, né? Ele chamou Saturno de planeta tríplice. Ele viu manchas solares, ele viu fases em Vênus, ele viu montanhas na Lua. Isso daí foi uma fama, assim, ele virou um popstar. As pessoas mais famosas do mundo. Esse brinquedinho rendeu, né? Rendeu pra ele a mudança. Se não tivesse visto aí, a gente nem ia saber quem era Galileu Galilei. Não teria tido Galileu Galilei sem as descobertas. Isso aí teve muitas implicações. Os obcecados com a visão das esferas perfeitas recusaram
essa observação do Galileu. Um grande matemático lá que tinha sido processado na Inquisição por aderir ao materialismo, falou que não ia olhar na galeta do Galileu Galilei, que a luneta enganava o olho. Então, todas as descobertas do Galileu Galilei tinham sido falsas. Ele acabou mudando para Florença, onde os Médici vão sustentá-lo, né? E os trabalhos dele chegam no Colégio Romano, lá em Roma. O Colégio Romano é o colégio dos jesuítas. Hoje é a gregoriana, né? O Colégio Romano já tinha sido uma ideia de Santo Inácio de Loyola, e era o lugar mais que se difundiu mais saber no mundo inteiro. Era o grande centro de saber no mundo, era o Colégio Romano. Por que, em parte, isso? Porque as universidades estavam bem decadentes lá na Idade Moderna. A heresia já estava avançando para tudo quanto era lado, somente na Itália. Florença era tomado de ideias gnósticas e filognósticas e herméticas por causa do martírio de Fitino. Lá em Pádua era dominado por uma visão aristotélica materialista de mundo. As da Inglaterra já estavam perdidas faz tempo. E outros estavam dominados por ideias filoprotestantes. Estava um horror o ambiente universitário na Europa inteira. O Colégio Romano sobressaiu como uma excelência do saber. No Colégio Romano saíram alguns papas. O São Roberto Bellarmino era do Colégio Romano. E lá teve um grande matemático, uma das pessoas mais célebres naquela época era o Clavius. O Clavius foi o maior matemático do tempo dele, foi professor de muita gente e foi quem fez a reforma do calendário. Então, o calendário gregoriano foi feito por Clavius. Esse Clavius, na realidade, é uma curiosidade. Ele na realidade estudou a primeira vez em Coimbra. Em Coimbra, ele foi aluno de Pedro Nunes. Pedro Nunes foi o grande matemático português, mentor da teoria das navegações portuguesas. Sim, o Pedro Nunes era mais velho que o Clavius, e o Clavius aprendeu com o Pedro Nunes. Quando o Papa quis reformar o calendário, chamou primeiro o Pedro Nunes, só que ele estava doente. Aí ele declinou do convite, aí o Papa chamou o Clavius, mas o Clavius tinha sido aluno de Pedro Nunes. Ele foi professor de Matteo Ricci, os trabalhos dele foram estudados, se não me engano, até por Descartes e outros. Então ele era uma sumidade, o Clavius. Então, todo mundo queria saber. Ele era jesuíta? Jesuíta. Os jesuítas dessa época eram todos geniais. Todo moço queria ser jesuíta. De que país ele é? Acho que ele era alemão de nascimento. Então, ele circulou, estudou no ambiente jesuíta português, depois ele foi para a Itália. German Jesuit, matemático alemão e astrônomo. Então, esse colégio romano é um colosso. Todo mundo queria saber o que o Clavius ia pensar do Galileu e outros. E lá o colégio romano adorou as ideias do Galileu. Foi o colégio romano que fez a projeção mundial do Galileu. Poxa, os jesuítas, parceiro. Os jesuítas. Você vê que ironia do destino. São Roberto Bellarmino apoiou as descobertas do Galileu. São Roberto Bellarmino também acabou com uma luneta mirando para o céu e falou: nossa, interessante, o Galileu tem razão. E o Clavius apoiou as ideias do Galileu também, falou: é correto as observações, não tem nenhuma implicação errada contra a Sagrada Escritura, contra nada. O Colégio Romano é que promoveu o Galileu. O Galileu passou a ser convidado para todo mundo, só que nunca saiu da Itália, ele ficou entre Florença e Roma. No Colégio Romano, lá estava o futuro Papa Urbano VIII, o Matteo Barberini. Barberini era uma família importante da Itália, e a família mandou o Barberini estudar no Colégio Romano. Lá que ele conheceu o Galileu, eles ficaram muito amigos. A importância do Galileu foi tanto com essas descobertas que se criou um partido Galileu, partido galileano. Alguns ficavam muito incomodados do Aristóteles, um pagão, ser um grande nome, pelo menos na física. Então tudo que era relacionado à física só não necessitava Aristóteles. Alguns padres, e mesmo cardeais, bispos, ficavam incomodados de sempre ter um pagão. Quando surgiu o Galileu com essa descoberta espetacular, eles falaram: pronto, agora vamos trocar Aristóteles por Galileu e promovê-lo. Agora vamos ter
um cientista católico no lugar dele. Ele tinha um prestígio enorme. Tinha um prestígio enorme, Essa que é a verdade. Foi um prestígio assim gigantesco. Gigantesco. Então foi por causa do colégio romano que ele foi. Só que o Galileu fez essas descobertas muito bem, só que aí, paralelamente a isso, ele era adepto da astrologia, ele começou a defender o sistema heliocêntrico, com obsessão até. Ele trocou cartas com Kepler, xingou o Kepler de burro, porque o Kepler tinha feito o sistema elíptico. O Galileu maltratava todo mundo. Ele não gostava, xingava, falava que o plano era ignorante. Era extremamente convencido. Era de Pisa. Ele diminuía todo mundo que fosse contra. E esse heliocentrismo era indigesto nessa época lá em Roma. Então, em 1616, ele foi chamado, foi a primeira vez que ele foi chamado na Inquisição Romana. Ele foi chamado lá e ele foi investigado. O São Roberto Bellarmino atuou nesse caso. E aí o São Roberto Bellarmino falou que ele poderia ensinar o heliocentrismo como hipótese e não como certeza. A explicação do São Roberto Bellarmino, infelizmente eu não tenho, é muito inteligente. Ele falava, tem que ser ensinado como hipótese porque ninguém provou nada. Se provar, aí nós vamos aceitar. Por enquanto é uma hipótese. Quer dizer, ele usou um argumento científico. Ele usou um argumento científico. Aliás, o fundamento científico melhor de todos esses autores é do São Roberto Bellarmino. Quando a coisa é provada, tem que falar que está provado. Quando é uma hipótese, tem que falar que é hipótese. Senão começa a fazer confusão nas pessoas. E uma coisa pior. Se você insiste que uma hipótese é verdadeira, então tem algum elemento não científico por trás. Claro. É o que acontece com o darwinismo. Então, por exemplo, não tem prova do darwinismo. Insiste com o darwinismo, então tem alguma razão por trás, claro. Tem alguma heresia por trás, não tem jeito. Ou se prova uma coisa e vai se defender como ciência, ou então, para sustentar essa mentira, que era o heliocentrismo na época, que era o darwinismo hoje, vai ter uma heresia por trás, óbvio. Esse era o ensinamento da época. O Galileu aceitou essa visão e falou que ele ia defender o heliocentrismo como hipótese. E ele obedeceu. Obedeceu, de fato, durante um tempo. E muitos padres aceitavam como hipótese. Aí, Champoli, Maurício, todos esses nomes. Aí o Galileu vai entrar num debate simplesmente ridículo com o padre Orazio Grassi, que era uma grande figura do Colégio Romano. O Tycho Brahe tinha feito umas observações de um cometa e defendeu em tese que o cometa era um corpo celeste e não uma emanação da atmosfera. Orazio Grassi estudou esse mesmo cometa e deu outro cometa, que já foi depois, teve a oportunidade de ver outros cometas e reafirmou a posição de Tycho Brahe, defendendo o cometa como além da Lua, né? O cometa era tido como sublunar, aí depois virou supralunar, ficou para além da Lua. Para Aristóteles, os cometas eram aquém da Lua. Então não era um corpo celestial, eram emanações da natureza, era sublunar. Aí o Tycho Brahe sustentou que não, era um corpo para além da Lua. E o Orazio Grassi defendeu o mesmo posicionamento do Tycho Brahe e fez um trabalho monumental sobre isso. O Galileu não viu o cometa, leu o trabalho do Orazio Grassi e falou que o Orazio Grassi estava tudo errado. Ele começou a maltratar os Orazio Grassi e caluniar onde ele qualquer lugar ele falava: Orazio Grassi é mentiroso, está errado, está tudo errado. Por quê? Porque no trabalho do Orazio Grassi o cometa ele teria uma órbita extremamente elíptica e não redonda como era a obsessão do Galileu. Só por isso? E é provado hoje que os cometas são totalmente elípticos. Os mais elípticos que tem. E aí o Galileu, com a obsessão dele do mundo das esferas, ele atacou violentamente o padre Orazio. Agora, Marcelo, o Rogério, amigo nosso, ele estudou isso daí. Ele falou que nessa discussão também o Galileu tinha errado por causa de um erro de paralaxe na observação dele. Mas o Galileu não viu os cometas. O que ele acusava, quando eles falavam que o cometa estava perto, aí o Grassi falou que ele tinha um erro de... Ele não viu, então? Não viu. Ele possa ter visto os trabalhos e ter refutado o Grassi, pode ser pela paralaxe, mas não que ele tenha visto o cometa. Ele estava doente na época.
Não chegou a ver o começo, não chegou a ver. Ele deve ter visto o trabalho, deve ter refutado pela paralaxe, realmente pode ser. Mas não que ele tenha visto e medido na época. Aliás, a paralaxe era um argumento justamente para dizer que a Terra é imóvel. A paralaxe é um argumento que a Terra se move, vai ser feita só no século XVIII. E o pêndulo de Foucault está escrito aí, mano. Bom, aí com o Christoph Greenberg também o Galileu teve uma polêmica, porque o Galileu disse que foi o primeiro a ver manchas solares. E também era padre jesuíta, também tinha visto mancha solar. Aí como o Galileu queria ser o primeiro, ele começou a injuriar o Greenberg. Era assim o Galileu. Quem não concordava, não pareceu tremendo. O livro que ele chama, que ele deu o nome do livro que ele fez as grandes conversas astronômicas, chamava Mensageiro das Estrelas. Ele era o Mensageiro das Estrelas. Falando extremamente humilde, né? Eu sou o Mensageiro das Estrelas. O nome das luzes de Júpiter, ele deu o nome de estrelas Médici. A razão, um diz que é para bajular o Médici. Outros dão outra razão de bajular, que o Galileu tinha feito os mapas astrais para a Casa Médici. E no dia da descoberta das luzes de Júpiter, casava com um dia importante no mapa astral do Médici. Por isso que ele deu o nome de luz de Médici. A linha que o Galileu seguia na astrologia era chamada aquela linha médica astrológica. Então, fulano ia fazer uma cirurgia, aí ele consultava um astrólogo para ver qual que era o melhor dia da cirurgia. O Galileu era mestre nesses mapas vinculados com medicina. É interessante até na Itália, quando alguém está gripado, lá chama influenza. É pesquisar, porque no Brasil a gente não usa assim. Aí na idade do Renascimento, falaram que estava sobre a influência da Lua, por isso que é influenza. Interessante. Tem o vírus influenza, né? Interessante. Então, e o Galileu era especialista nesse. Todo mundo fazia, teve uma moda, né? Todo mundo fazia mapa astral, o melhor dia para curar de doença. Alteravam-se os remédios, os dias conforme o mapa astral. E todos morreram. Só não podia morrer antes, né? Não, o pior é que teve uns casos de sucesso. Teve lá um rei de Aragão que infelizmente aderiu a essas ideias e foi um sucesso a cirurgia dele. Cirurgia no olho, veja só, foi um sucesso, aí pronto. Desenvolveu a fama dos mapas astrais. E é o mesmo que tem hoje em dia essas baboseiras aí, é a mesma coisa? Não sei, nunca consultei. Cadê? Não, naquela época era mais rudimentar, né? Mas hoje, quais são as diferenças? Hoje ele deve dar mais elementos técnicos, outra posição dos planetas, etc. Mas o Blá é o mesmo, né? Coisas genéricas que se aplicam a diversos casos, porque é genérico e a pessoa acha que é claro que faz tudo pra Claro. E depois a pessoa está querendo ver uma coisa semelhante. Isso, ela está preparada para uma coisa semelhante. Querendo encaixar aqui. É a dos signos, né? Exatamente. Então, nessa fama tremenda do Galileu, ele desenvolveu essas polêmicas aí com todo mundo. Aí só as provas do movimento da Terra vem com a aberração da luz, se bem que essa um diz que é questionável, com a paralaxe e finalmente a decisiva com o pêndulo de Foucault. Aliás, o pêndulo de Foucault, o Foucault também é misterioso lá também, porque depois do pêndulo lá no Panteão lá de Paris, né? Vai saber as ideias místicas do Foucault também. Então, o Galileu, depois de um tempo, ele vai escrever sobre os dois sistemas de mundo. Aí, normalmente, ele mente também. Porque como ele queria defender o sistema heliocêntrico contra o geocêntrico. Só que tinha outros dois sistemas que circulavam, o sistema de Tycho Brahe e do Kepler. O do Kepler eu já falei que era elipse. O do Tycho Brahe, que teve menos fama, mas na época dele ainda tinha um certo prestígio, o Tycho Brahe tinha adotado um sistema misto. Que a Terra, o Sol girava em volta da Terra, mas os planetas giravam em volta do Sol. Então o Galileu não foi honesto em falar dois sistemas de mundo. Ele tinha que ter abordado 4 ou pelo menos 3, incluindo o Kepler, que era o melhor deles. Pode avançar? Aí agora vai começar um outro lado bem espinhoso agora na vida do Galileu. Se não bastasse as ideias astrológicas herméticas,
o Galileu vai desenvolver duas linhas de pensamento herético. Uma é a linha de interpretação da Sagrada Escritura, com base no heliocentrismo, e outra, pior ainda, vai ser o atomismo. Atomismo. Essa é a questão importante. O atomismo é uma questão extremamente importante. O pessoal pensa que o átomo é só uma entidade assim, química, não. O atomismo tem uma longa história, uma longa história ligada a uma mística, vem lá da Grécia, combatido por Aristóteles. Então, o atomismo original foi desenvolvido por Leucipo e Demócrito. E aí no livro você fala, não, ele só sustentava que se partia a matéria vai chegar em bloquinhos indivisíveis, daí o nome átomo. Átomo em grego significa não divisível. Então vai se picando a matéria até se chegar num bloquinho último chamado átomo. E a combinação desses átomos é que vão dar o universo inteiro. E toda a impressão de odor, de odor, de cor e de tato não são, na realidade, subjetivas e não objetivas. Olha que interessante. Então, junto com o atomismo é uma ideia irmã do mecanicismo. Mecanicismo significa que a matéria se ordena de modo aleatório, sem finalidade. O Aristóteles combateu essa ideia porque Aristóteles compreendia a finalidade das coisas. Então essa visão combate a teoria das 4 causas de Aristóteles, especialmente a teoria da causa final. Então, por exemplo, o argumento de Aristóteles é o seguinte: o atomismo não podia estar certo porque o atomismo não conseguia provar como é que uma semente virava uma árvore. Se era só átomos aleatórios, como é que isso aqui não tem? O Aristóteles defendia que na semente já estava incluída uma finalidade, que ela era se tornar uma planta, uma árvore, já tinha uma potência. Então, o atomismo combate as ideias de finalidade, combate a ideia de ato e potência e combate a ideia de forma e matéria de Aristóteles. Então, Aristóteles atacou violentamente o atomismo. Muito interessante. O atomismo, então, ele não é nada ingênuo como parece ser. O atomismo e o mecanicismo, que são irmãos siameses, vão influenciar toda a visão de mundo da física, vai influenciar o Darwin, que o Darwin não deixa de ser uma teoria mecanicista, vai influenciar o direito na tese da corrente clássica do crime. Você chegou a estudar isso? Sim, sim. Teoria clássica do crime, super teoria do século XIX, contra a teoria finalista do crime, que é a corrente mecanicista também. Então, o atomismo está longe de ser uma ideia ingênua, uma ideia filosófica, uma corrente de pensamento extremamente séria que influenciou o mundo inteiro e influencia até hoje. Tá, Marcelo, e como o atomismo vai atacar a questão da presença real de Cristo? Então, vamos chegar lá. O atomismo também vai ter um grande difusor indiretamente, que é o Occam, né? Só que nós vamos publicar demais, então vamos avançar um pouco. Qual que é a compatibilidade com a Eucaristia? Porque se não tem forma e matéria, então não dá para explicar o milagre da Eucaristia. Aquela Eucaristia não dá para explicar que está o corpo lá sobre a aparência de pão e de vinho. É inexplicável uma mudança de substância. Porque o que é visível no atomismo é o que é a coisa. E pior, né? O que você diz que é a coisa que diz o atomismo. Como ele mudou as aparências, né, as espécies. As espécies, então não teve milagre. Então o atomismo e o mecanicismo são materialistas. E também tem uma visão de muito subjetiva em relação à matéria. Então, na época, outros autores, o Galileu, essa tese dele era mais implícita. Outros autores diziam na época que as questões de cor, tato e aroma eram questões subjetivas. Ora, o Kant vai dizer que nós não podemos compreender a essência das coisas. Não dá para ver as coisas com matéria e forma assim. Nós podemos dizer sobre algumas coisas. O mundo real a gente não conhece. É uma teoria compatível com o atomismo. A física moderna, diz um físico brasileiro, Mário Chamber, que era ligado a essa visão, diz que a física não ensina como é a matéria, mas o que nós podemos dizer sobre a matéria.
O Heisenberg, quando ele era jovem, ele estudou muitas ideias de Kant. Ele se dizia um kantista fanático. Princípio da incerteza. Casa muito bem com a visão de Kant da natureza. Então, a esse atomismo, o Galileu aderiu a esse atomismo. E no Il Saggiatore, ele pode traduzir para nós, Marcello, Il Saggiatore ou... Sádio é uma pessoa sábia. Não, é outro nome, era o... Deu um branco aqui que significa Saggiatore. Bom, agora eu esqueci. Il Saggiatore. O Il Saggiatore, ele defende sutilmente o atomismo. Aí já começam os problemas com ele. Quando ele publica o Il Saggiatore em 1623, em 1624 o grande amigo do Galileu é eleito Papa. Aí sim que o prestígio do Galileu vai nas nuvens. Porque o Papa Urbano VIII fomenta o prestígio do Galileu. Aqui, Marcelo, o Wikipedia traduz como o ensaiador. O ensaiador, isso. Acho que em português os livros são publicados com esse nome. É isso, Fábio? Não sei. Bom, tem dois aí que esperam italiano. É ensaio, não, estágio pode ser provatore. ensaio. Não, mas estágio pode ser também. Saggiatore. Apresentação, assim. Um sádio. Aí o Papa, o Urbano VIII, então, aumenta ainda mais o Galileu Galilei. Numa das cartas, aí para ver como a heresia do Galileu já estava fluindo nas cartas, principalmente nas cartas, olha o que o Galileu chegou a escrever. Espírito que aquece e fecunda todas as substâncias corpóreas, qual partindo do corpo solar, propaga-se com enorme velocidade pelo mundo inteiro, tratando da luz. Puxa vida, hein? Ele diz que a luz é o espírito. É o espírito que fecunda tudo que sai do sol. Típica visão. Quer ver, a iluminação é uma coisa tremenda. Esse livro é fácil de achar, Marcelo? Todos esses livros têm. Saggiatore. Não, o Pietro Redondi aí. Hã? O Pietro... Esse tem sebo só. Esse é um clássico. Quem quiser entender o livro do Galileu tem que ler o Galileu Herético do Pietro Redondi. Esse é o principal livro. Um livro muito bem escrito, um livro excelente. Então aí foi o grande apogeu. Quando o Papa Urbano XIV foi eleito Papa, foi o apogeu da vida do Galileu. Em vez dele cultivar, ficar na dele, o Galileu vai escrever um inacreditável 2 sistemas de mundo no qual ele ridicularizou o Papa amigo dele. Atribuindo frases, é uma forma de diálogo na qual ele coloca um fulano chamado Simplício. Ele coloca a frase do Papa no nome de Simplício. Então aí começou a ficar chato para o Papa, né? Ele foi ridicularizado nisso. Como o Galileu já tinha o Colégio Romano, que tinha levantado o Galileu, tinha prestigiado o Galileu, por causa das brigas que ele teve com vários jesuítas, começou a trabalhar contra o Galileu. E chegou a denunciar, foi provavelmente o Colégio Romano que denunciou o Galileu para a Inquisição. E aí o Papa ficou com o abacaxi na mão. Porque o Papa era amigo do Galileu, tinha fomentado o Galileu, e agora? O que eu vou fazer, o Papa? E esse Papa é aquele que havia estudado também no... Havia estudado no Colégio Romano. Era para amigo do Galileu. Havia muitos jesuítas lá também, que tinha denunciado ele. E aí o que vai ser? Vai começar então o processo da Inquisição em 1633, que é o próximo slide. Então, esse caso do Galileu é uma coisa estranhíssima do ponto de vista jurídico da Inquisição. Não sei se o André já abordou a Inquisição, já ou não? Sim, já. Então, todos os processos de Inquisição... Quem tinha dado uma aula... Só recapitulando então, essa Inquisição do Galileu é a Inquisição romana, a Inquisição da Idade Moderna. Todos os textos deles foram compilar as novas normas, né, que regulavam a Inquisição, são de 1543, do Paulo III. A Inquisição romana, na época, estava muito preocupada também com questão, como também na Península Ibérica, com questão de Estado. Uma visão correta na qual uma heresia pode derrubar um Estado, pode mudar uma forma de governo e pode derrubar um Estado. Então, se o Estado quiser manter coeso, ele tem que atacar a heresia. Claro, o protestantismo dá uma outra visão de Estado. As ideias da Revolução Francesa dão outra visão de Estado.
então vai derrubar um Estado. Então, se o Estado quiser manter coeso, ele tem que combater a heresia. Porque é uma visão de mundo teológica e filosófica que sustenta uma visão de Estado e uma visão política. Alterou essa visão, o Estado ruim. Eles sabiam disso. Então, por isso que o Giordano Bruno foi condenado à morte. Sabiam que determinadas ideias heréticas, além de levar as pessoas para o inferno, também podiam mudar a ordem dos Estados. Em outros termos, a Inquisição também era tida como uma espécie de lei de segurança nacional. Todo o Estado, Estados Unidos, até o Brasil, todos os locais punem violentamente crimes contra a ordem vigente, do ponto de vista do Estado, contra a ordem política vigente. E a Inquisição não era diferente. Por isso que a Inquisição de Veneza atacou tanto os milenaristas e os protestantes. Se os protestantes tivessem dominado Veneza, teria mudado a ordem, teria mudado o governo dos Dotti, e dos milenaristas, e o governo de Roma, e do governo da Península Ibérica. Então as questões de Inquisição eram bem sérias. A Inquisição Romana teve mais ou menos, na época moderna, mais ou menos 60 mil processos, dos quais 2% deles foram de condenados à morte. A porcentagem de 2% é igual à porcentagem da Inquisição Espanhola também. A Inquisição Espanhola também condenou pouco? Pouco, é outra lenda, a lenda negra. A Inquisição Espanhola, então, foi a mais mole ainda, porque lá na época tinha o foro misto, uma pessoa podia ser processada tanto pelo Estado como pela incluída na Inquisição. Aí tinha o direito do réu optar, todos optavam para ser processados na Inquisição. Todos, que era mais longe. As melhores prisões do mundo na época moderna ficavam na Espanha. As penas mais moles ficavam na Espanha. E esses 60 mil processos onde? Não, esse da Inquisição Romana. 2% levaram a pena de morte. De 60 mil. Da Inquisição Espanhola também. 2% levaram a morte. Então, corre mais risco uma criança andar de velotrol do que conforme na idade moderna ser condenado à morte. É uma estatística. Isso que é o velotrol também, acho que isso é só da nossa época. Eu caí de brinquedo, mas agora as crianças não correm mais, que fica tudo com videogame. Né? Tinha uma época que tinha certa natalidade. Esse negócio de Inquisição com o Estado não é assim, uma ideia pioneira e tal, é que os livros mentem. É que eu estou sustentando isso, que é um tema interessante e fundamental. Por isso que eu estou me alongando um pouco. No século XIX, muitos franceses diziam que se tivesse Inquisição não tinha Revolução Francesa. Olha que interessante. Alguns bons historiadores do Brasil, raros, né, dizem que se tivesse Inquisição não tinha um massacre de Canudos. Claro. Então, na realidade, a Inquisição ela impede a alta mortandade. Por exemplo, se tivesse Inquisição na Alemanha, não tinha Hitler, claro. O Hitler publicou o livro Mein Kampf em 1922. A Inquisição teria lido, vindo as loucuras dele e mandado ele jurar. Lá, ficaram 11 anos lá circulando o livro, ele tomou o poder em 33, fez exatamente o que estava escrito no livro. Quer dizer, a Inquisição, na realidade, impede a quantidade de crimes, senão vai alta mortandade. Isso no mundo inteiro, então é uma lenda. A Espanha, então, é só mentira. A Espanha, a Inquisição foi extremamente mole. Isso porque a Inquisição protestante foi bem cruel, né? Aí ninguém comenta. Bom, mas vamos voltar então no caso do Galileu. A Inquisição nessa época, a Inquisição romana era extremamente burocrática. Havia várias etapas, muita investigação. Por exemplo, o caso do Giordano Bruno demorou vários anos, se não me engano, uns 7 ou 8 anos de estudo. E do caso Galileu foi estranhíssimo. Aliás, tem um livro comentando só sobre os problemas jurídicos do caso Galileu. Que se conhece o único caso que teve um processo estranho em toda a história da Inquisição Romana, pelo menos de repercussão, foi o caso do Galileu. Então, em vários processos demorava anos. Do Galileu foi extremamente rápido. Em nenhum caso se queimava etapa. No caso do Galileu se queimou uma etapa. Então, alguém estava escondendo alguma coisa. E aí que vem a teoria do Redondo aí. Então, segundo a tese dele, que alguns estudiosos não apoiam, outros sustentam outras visões. Segundo a ideia do Redondo, então, o Galileu
Então, por defender o atomismo, ele é contra o dogma da transubstanciação. Então, era um crime, era uma heresia pesada. Como o Papa, querendo se resguardar de um envolvimento com o Galileu e até ajudar por causa da amizade, então o Papa chegou a avocar o processo para si, né? Ele nomeou cardeais a dedo, não me engano, 5 cardeais, do qual um deles se recusou a assinar a sentença do Galileu. Puxa vida. Elas assim, raríssimo. O Papa chamou o processo para Para si. si, escolheu 5 cardeais a dedo e um deles se recusou a assinar o processo. É checado de mistério. No qual, então, segundo o Redondi, o Galileu, segundo as denúncias do Colégio Romano, ele tinha que ser processado por heresias mais pesadas. E aí o Papa quis abrandar a pena e inventou um caso. Então vamos processá-lo então na realidade ele foi processado tecnicamente por heresia inquisitorial, uma espécie de traição por ter desobedecido a Inquisição ao defender o heliocentrismo como doutrina certa. É uma coisa bem mais leve. Bem mais leve. Outros autores só trocam a heresia. Dizem que na realidade o Galileu tinha sido inicialmente processado por interpretar as Sagradas Escrituras de modo hermético, ou de modo gnóstico. O termo gnóstico é meu, não é da época, mas é a doutrina mesmo. E aí o Papa também, para abafar, teria feito. Era o Urbano VIII, amigo dele. Amigão dele. Então o Papa fez tudo para abafar o caso Galileu, tentando se resguardar e protegendo o amigo. Esse teste de se resguardar tem uma coisa contra o Papa. Né? Por que se resguardar? Será que o Papa chegou a pensar ou passar perto das heresias contra a transubstanciação? Esse Papa aí também os romanos não gostavam dele, porque ele nomeou sobrinho lá para dominar tudo. Nossa, ele abusou do nepotismo. Existia até um ditado lá que ninguém conseguiu fazer, o Barberini fez, né? Um trocadilho lá que agora não lembro. Então ele era mal visto, extremamente poderoso, ele estava querendo esconder alguma coisa do Papa. Esses processos são consultáveis? São, mas o documento não mostra tudo, porque justamente como o processo foi abreviado, você não tem todas as etapas. Várias etapas foram queimadas. O Redondi consultou os documentos originais, mas talvez tenha mais coisa que ainda alguém não descobriu. Pode ser que quem vai puxar o fio até o final seja alguém lá no futuro. Por enquanto ainda é bem misterioso. E aí, realmente o que passou para a história foi que o Galileu renegou o heliocentrismo. E de fato no processo está que ele renegou o heliocentrismo como doutrina. Mas não foi por isso que ele foi processado. Isso daí quem estudou não é só o Redondi que defende isso, outros só mudam em vez do atomismo, de sustento por causa das teses herméticas da Sagrada Escritura. Tem vários estudiosos americanos, eu citei 2 aí, Michael Korn e Thomas Woods, americanos, que também vão nessa linha de interpretação. Então não é só o Redondi. O Redondi defende a ideia mais grave relacionada ao atomismo e à transubstanciação. Ele estava sendo processado pela transubstanciação para ficar mais leve e colocaram como se fosse questão da segundo os autores, por ter dado uma exegese errada contra a Sagrada Escritura. E aí, então, para abafar o caso e deixar por isso mesmo, deram inventaram um caso para ele. E ele renegou o heliocentrismo? Será que ele fez parte desse jogo? Ele provavelmente fez parte desse jogo. Só para... Você vê, o Galileu ele não foi preso numa prisão, ele ficou hospedado na casa do procurador. Imagina, o homem é réu, fica hospedado na casa do procurador. Ele teve um monte de regalia, não foi? O processo dele foi muito bem tratado, o processo dele foi abreviado e fez parte do acordo. Nem tornozeleira foi. Nem precisou fazer delação premiada para ter a pena abrandada. Nem delação premiada. E aí, então, aí inventaram, né? Aí, por causa disso, nossa, fizeram outro tema tão interessante como o caso Galileu, a historiografia do caso Galileu. Né? Como inventaram um Huawei, principalmente no século das luzes, né? Século XVIII. Então, o que ele teria dito por Simov, quer dizer, no entanto, Simov, se referindo à Terra,
E como ele abjurou o heliocentrismo, então logo a Terra é imóvel. Ali teria dito no final do processo, Epúrcio se move. No entanto, ela se move, teria resmungado. Mentira. Isso aí foi inventada por um periodista italiano que morava em Londres, ajudando a criar o mito Galileu. Aí o Galileu se tornou um mito no iluminismo. Precisamos atacar a igreja. O que nós vamos usar? Tem o caso do Galileu. Eles que ressuscitaram. Mas no imaginário do povo ele é queimado e falando isso. Aí vem a burrice em cima, claro. Mas então, os iluministas falaram, precisamos atacar a igreja. Quem que nós vamos atacar? Vamos usar como monte? O Galileu, pronto. Aí ressuscitaram, inventaram um monte de mentira. Mais pra frente o Brecht fez aquela peça de teatro ridícula. E aí criou um mito. Aí todos os livros ruins, maçons, todo mundo divulgou o mito que a igreja persegue a ciência. Engraçado que eles só dão um exemplo do Galileu que a igreja perseguia a ciência. Qual outro cientista se conhece? Nenhum, né? Nenhum. Eles pegam um caso só e falam que a igreja sempre perseguiu a ciência. É tudo uma mentira completa. Por uma grande... O caso do Galileu é cheio de ironia. Primeiro foi o Colégio Romano que levantou, foi a igreja que levantou o Galileu, foi a igreja que promoveu a ciência do Galileu, foi a igreja que quis que o Galileu substituísse Aristóteles para substituir um autor pagão por um católico, e agora a igreja é acusada de ser contra a ciência. E outra ironia é que depois do caso Galileu, a astronomia teve um grande desenvolvimento, boa parte apoiado por quem? Pela igreja. Então, por exemplo, Cassini, um dos maiores astrônomos franceses, pouco depois do Galileu, ele fazia a observação do alto das catedrais. É a sonda Cassini, né? Cassini, né? Cassini. Ele que conseguiu ver os anéis de Saturno, descobrir de Titã. Então, ele era muito amigo dos padres, fazia observação de catedral. Os jesuítas também se tornaram astrônomos, se tornaram mestres de ciências da Terra, como o terremoto, tudo. Então, o Galileu, que deu um grande desenvolvimento com a astrologia, a igreja ajudou esse desenvolvimento da astrologia. E foi por causa da igreja que o caso do Galileu foi difundido. A igreja fomentou essa boa ciência do Galileu. Essa que é a grande ironia. Foram homens como Clávius e São Roberto Bellarmine, na primeira fase o padre Horácio Graça, antes da briga, que levantaram o Galileu. São Roberto Bellarmine morreu antes do segundo processo, olhando para os telescópios e apoiando as descobertas do Galileu. E o São Roberto Bellarmine que defendeu a verdadeira ciência. Tratando como hipótese, que tem que provar, que não pode mentir e tal. E depois o São Roberto Bellarmine hoje é acusado, eu já vi até católico bom acusaram ele de ser ignorante, não entender bem das coisas e tal. Imagina. Uma visão claríssima. E aí ficam pegando esses mitos, esses delírios. Né? São Roberto Bellarmine também foi o que funcionou no caso do Giordano Bruno, né? Ele que acabou condenando o morte. Era a grande sumidade. Ali o caso dele também eram intensos debates, né? Porque Aristóteles foi enxergado tanto como um viés bom como um viés negativo, com várias análises. Então, por exemplo, Aristóteles, na visão típica de Pádua, na heresia ele era visto como um autor materialista. E muitos que, justamente por Aristóteles ser materialista, tendiam então na heresia materialista. Outros tinham um erro, falavam o oposto, justamente porque Aristóteles seria materialista na física, então ele tinha que ser combatido. Uns queriam se livrar do Aristóteles porque ele era pagão. O Aristóteles era uma visão bem... se olhava por vários ângulos sobre o Aristóteles na física, não na metafísica. A metafísica era unanimidade na igreja entre os estudiosos e teólogos, mas na física era uma grande contradição Aristóteles, uma grande contradição. Uns queriam substituir por um autor católico, outros queriam dar uma outra interpretação, e os heréticos queriam insistir forçar uma heresia com base em Aristóteles. Tem mais algum slide? Acho que esse é o último, foi 9 de 9. Então tá bom. Então, dúvidas? Quando que, com equipamentos mais modernos, mais precisos, realmente comprovaram... No século tinha um slide lá, dá para voltar? Tá. Esqueci de falar, o Galileu ele foi condenado em 1633
Aí ele foi condenado a uma prisão domiciliar, na qual ele podia receber visita e fazer experimentos que ele quisesse. Aí ele ficou cego logo tempo depois e morreu em 1642, na qual ele fez as pazes com a filha e morreu com todos os sacramentos. Isso que morreu bem. Os livros dele têm alguma condenação? Hã? Os livros dele têm alguma condenação? Não tem nada. Teve condenação, um livro dele, e os livros relacionados ao heliocentrismo só foram permitidos no século XIX, justamente quando, no século XVIII, quer dizer, justamente quando se provaram que a Terra não era móvel. Interessante. Eu acho que é mais um para trás, para ver as datas certas. É mais um. Aqui, ó. São essas datas. Ah, é verdade. A Inquisição Romana também vai terminar no século XIX. A aberração da luz, na verdade, é meio contestada. A paralaxe, sim, é tido como prova. E é definitivo o pêndulo de Foucault, que o pêndulo de Foucault ele balança, né? Provando a rotação da Terra. Então pode dizer que 1851 definitivamente. Foi a paralaxe. Conseguiu, com telescópios mais acurados, ver um ângulo diferente das estrelas. Agora, o que é interessante é que ver protestantes defendendo a teoria geocêntrica, eles, sem saber, eles estão defendendo uma visão hermética, com base na tese do pantógrafo, né? Já explicou o pantógrafo? Não expliquei, isso é importante. Pantógrafo é um equipamento que consegue copiar uma imagem ou objeto exatamente igual. Para o mundo hermético e para um certo mundo de magia e da alquimia, o céu e a terra funcionam como um pantógrafo. Ou a terra copia exatamente o céu, ou o céu copia exatamente a terra. Então, defender o geocentrismo com base na Bíblia é querer um mundo pantográfico em relação a Deus. É uma visão, na verdade, hermética católica. Seria assim um hermético. Tem alguns católicos que eu já vi que também estão querendo defender o geocentrismo com base nessa visão. É uma espécie de hermetismo católico, entre aspas. Eles estão adotando ideias herméticas sem saber. Protestantes também. Marcelo, tem duas perguntas aqui. Uma é do Daniel. Enfim, ele foi condenado pelo atomismo e pelo heliocentrismo? Não, ele foi condenado só pelo heliocentrismo, para esconder um problema mais grave, segundo a tese do Pietro Redondo. E a outra pergunta é a pergunta do Marcelo de Fortaleza. Ele pergunta se ele teve contato com o Fitino ou só bebeu das fontes. Não, só bebeu das fontes. O Marcelo Fitino já tinha morrido. Mas isso ele foi na época que ele foi para Florença? Foi. Não, ele já tinha adotado as ideias heréticas em Pádua. Mas em Florença era um centro de difusão do hermetismo. Pádua, por contradição, era um centro de difusão do materialismo aristotélico. Você sabe, Marcelo, que o domo de Siena tem no chão, tem o Hermes Trismegisto, assim, enorme, uns 4 metros de comprimento. Eu não sabia. No piso, né? Tá vendo como é os energias, tá? Bom, entenderam bem a questão do pantógrafo? Porque as correspondências do mundo aqui de cá em relação a Deus é que o mundo é análogo, o mundo não é idêntico a Deus. Então, justamente, Deus colocou na natureza símbolos que podem ter interpretações boas ou más, nos animais, nas coisas, justamente para não ter uma representação idêntica a ele, já que o universo é análogo a ele, não idêntico como um pantógrafo, como que é o mundo hermético. Então, de hipótese nenhuma, o geocentrismo viola a Bíblia, a Igreja Católica ou a doutrina católica, porque a Igreja Católica nunca defendeu o mundo como um pantógrafo de Deus, certo? Todo símbolo vai ser sempre tem dois lados. Um que o símbolo vai ter uma interpretação unívoca, justamente por causa disso. Símbolo assim da natureza, né? Não símbolos criados artificiais, como, por exemplo, armas, né? Outros símbolos da igreja aí que só vão ter só um símbolo único, mas na natureza é difícil pegar exemplo de animais. Todo animal tem um símbolo bom e um símbolo ruim. Os símbolos são muitas vezes ambíguos, né? São ambíguos, exatamente, justamente por causa disso. Uma coisa... Certo? Mais perguntas?
esse pessoal chegou para a Inquisição também? Não, bom, o Tycho Brahe e o É, Kepler não pertenceu, porque eles viveram em ambientes protestantes, né? E o Mas Copérnico não só é teve a católico. obra... Não, o Bruno foi condenado à morte, queimado. Ele teve a chance de se arrepender, porque a Inquisição sempre tem a chance de se arrepender, fazer a abjuração. Ele não fez e foi condenado à morte. Tycho Brahe e o Kepler viveram em ambientes protestantes. E o Copérnico só teve a obra condenada.